Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, 15 de outubro. Hoje uma terça-feira, dia um pouco nublado, aí 26 graus, esquentou um tanto. Então está sendo previsto aí que vai haver chuva aí na sexta, sábado e domingo. Vamos aguardar, vamos ficar atento aqui às mudanças climáticas. Veja, o coronel Pedro Banho é um excelente analista geopolítico. Ele esteve com Alfredo Jalif, que é uma das melhores fontes aqui do nosso canal. Ele esteve lá no canal do Alfredo. Vou trazer alguns dos temas abordados aqui para o nosso canal. Vamos lá. Bom, já estamos dentro daquilo que poderíamos chamar de Terceira Guerra Mundial híbrida. Não é uma guerra mundial convencional, hein? Bom, recentemente, vamos ao preâmbulo, né? Antony Blinken, do Departamento de Estado aí dos Estados Unidos, lançou um documento de 17 páginas falando lá sobre os BRICS e o que ele, né, no caso os Estados Unidos, pretendem fazer a respeito, né? Bom, o Blinken então afirmou que os BRICS querem mudar a ordem internacional. Veja, essa ordem que os Estados Unidos estabeleceram aí no pós-Segunda Guerra Mundial e depois intensificaram ainda mais no pós-Guerra Fria, após a queda da União Soviética, em 1991. Bom, daí a importância crucial que está dando aí a próxima cúpula dos BRICS, na cidade de Kazan, no dia 22 de outubro próximo. Bom, e o Jázaro, o Jacob Blinken, hein? Jacob Blinken, não, aí é o Jacob Sullivan. O Jacob Sullivan, o Jacob Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional, ele e o Antony Blinken formam uma dupla assim, bastante engraçada, né? Pois bem, o Jacó disse que tudo ia maravilhosamente bem em Gaza. Veja só, antes do dia 7 de outubro de 2023, veja, ele falou isso. Que tudo era maravilha, assim, era uma Disneylândia a vida em Gaza, hein? Os acordos de Abraão estavam chegando, a paz viria para todo o Oriente Médio, etc. Bom, por aí você vê qual é a visão aí desse governo completamente descerebrado, vamos dizer, desmemoriado. E o desastre que é a política externa dos Estados Unidos hoje. A política externa dos Estados Unidos está literalmente em escombros. Eles simplesmente vivem tentando iludir os seus cidadãos e não sabem o que fazer. Veja, no artigo do Blinken, aí, ele diz que ou o poder americano é renovado, amplificado, exponencializado, etc., ou então ele vai desaparecer. Eu acho mais provável, hein, Blinken? Bom, daí ele cita aí no que tange a estratégia nuclear dos Estados Unidos as 4 grandes ameaças, que ele diz aí de sempre, né, ao excepcionalismo yankee. Veja, que esse excepcionalismo é esse que vive apontando ameaças terríveis, hein? Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. E daí o Blinken fala sobre economia, semicondutores, inteligência artificial e sobre a grande ameaça que paira aí sobre a hegemonia do dólar e por aí vai, né? Bom, o que parece evidente é que o tema da desdolarização será um dos temas preferidos aí em Kazan. Alguns já falam em um novo Bretton Woods, onde lá em 1944, se não me engano, onde se definiu o dólar como único lastro para as outras moedas. Bom, esse tipo de comparação aí tem sempre um tanto de sensacionalismo, né? É claro que uma nova ordem mundial implica numa nova ordem econômica mundial, mas é cedo para se falar em novo Bretton Woods, ou revolução geopolítica, o fim do dólar e coisas do tipo, né? Veja, mais ainda, o artigo do Sr. Blinken nos dá uma pista de como o governo norte-americano se sente atualmente. Veja, ele fala em reconstruir a liderança de um novo mundo. Veja, ele está dizendo que a construção não existe, então, se você vai ter que reconstruir, né? Então não tem mais uma construção, você vai ter que reconstruir. Veja, não é parecido com o MAGA lá, do Make America Great Again, do seu concorrente lá na Casa Branca? Faz ela grande novamente porque ela já se tornou pequena, é isso? Veja, eles estão acatando o fato de que já existe um novo mundo, hein? E, portanto, os Estados Unidos têm de se reconstruir a fim de manter o seu poder. Veja, eles ainda têm um imenso poder, mas ele pode simplesmente escorregar. Esse poder pode escorregar por entre os dedos, hein? Veja, muito do que acontece hoje, por exemplo, na Ucrânia ou no Oriente Médio,
é um reflexo e uma consequência de uma certa perda do poderio americano, embora ainda seja uma perda limitada, mas que poderá ser muito maior em breve, hein? Bom, o Blinken que nos perdoe, mas hoje em dia é preciso ler e ouvir o que os chineses estão dizendo, o que os russos estão falando. Veja, o que os dois Jázaros aí, o Blinken e o Jacó, dizem é um tanto previsível. Estão doidos para não perder a sua famosa hegemonia. Bom, essa hegemonia vem lá da Banca Khazar, lá em Londres. É a mesma que plantou o Fed, o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos. Que hegemonia é essa? Não existe, né? Não existe aí nada mais pró-israelense no mundo. Vamos dizer assim, não existe nada mais pró-israelense no mundo do que a Enciclopédia Britânica. E lá está dito, os Khazares vieram da Khazária, desde o século IX. Né? Nunca foram judeus. Os Khazares nunca foram judeus porque eles são turco-mongóis, convertidos ao judaísmo. Né? Então, se você se converte ao judaísmo, você pode professar a religião judaica, mas isso não vai fazer de você um judeu. Né? Poucos sabem, veja agora, ponto importantíssimo, hein? Um dos pontos fortes, hein? Faço questão de frisar aqui, ó. Poucos sabem que o Titanic foi a pique por uma razão muito importante para a banca londrina Khazar, que é dona da coroa britânica, hein? Veja, ele foi a pique, afundou, naufragou. No dia seguinte, os Estados Unidos aprovam que o seu Federal Reserve seria um banco privado, gerido por aquela linda família Khazar lá de Londres. Aquela mesma que se apossou do Tesouro Nacional da Inglaterra, comprando ações a preço de banana, lá na época da queda do Napoleão Bonaparte. Bom, apenas imagine quem estava naquele lindo navio, hein? Não era o Leonardo DiCaprio, hein? E quem que não estava naquele navio, hein? No dia seguinte, né? Junte os pontos e tire sua própria conclusão. Ainda vou trazer mais sobre esse tema, hein? Bem, voltemos a Kazan, a terceira cidade mais importante da Rússia depois de Moscou e de São Petersburgo. É uma cidade muito interessante. Veja, é uma cidade mista, vamos dizer. Lá vivem metade dos muçulmanos da Rússia. Vivem tártaros sunitas, cristãos, tártaros cristãos. Bom, sobre a Tartária, você encontra uma enorme quantidade de material na internet, porque existe toda uma suposta teoria, né, da conspiração com relação ao reino da Tartária e tudo mais. Bom, retomando a questão do dólar. Veja, para se criar um novo mundo, a primeira coisa que precisa ser feita é criar um novo sistema econômico, que substitua e supere aquele sistema lá da cúpula de Bretton Woods, lá em 1944. Né? Bom, os Estados Unidos tentou fazer a mesma coisa que todos os impérios tentam fazer, né? Ou seja, para você ser um império dominante, é preciso ter a moeda dominante. Então, a emergência aí do mundo multipolar é o que mais pode causar danos aos Estados Unidos. Pode ser o fim da hegemonia americana. Bom, no fim das contas, se nós falamos de economia, nós estamos falando de moedas, de tecnologia, de mercados, de finanças, etc. Ora, os BRICS sabem perfeitamente onde é que eles devem bater, e é no bolso dos Estados Unidos. Né? Veja o caso da União Soviética. Ela desmoronou devido a uma série de fatores, sobretudo fatores de ordem econômica. A União Soviética não pôde acompanhar a corrida econômica no campo espacial, militar, em tantos aspectos. Porque no final tudo isso é muito dinheiro, né? E os Estados Unidos gastaram imensas fortunas apenas para manter o seu exército, suas forças armadas, os seus principais serviços de inteligência, que dependem do Pentágono. Veja, o Pentágono é o maior empregador do mundo, o Pentágono é muito caro, e tudo isso, a própria queda da União Soviética custou muito dinheiro. E sem o dólar, sem a moeda dominante, sem o domínio da maioria dos mercados mundiais, a União Soviética jamais teria caído. Então, a queda política veio de um predomínio econômico, financeiro, monetário. Hein? Bom, os americanos sabem que sem o seu dólar forte, não poderão mais controlar a própria inflação. Veja, na verdade, eles já vêm controlando a própria inflação às expensas, às custas das economias dos outros países, que se endividam em dólar. Nesse momento, a China está se desfazendo de uma enorme quantidade de dólares. E muitos países vão acabar fazendo isso daí
também, é o que parece. Bom, pouco depois de invadir a Ucrânia, a Rússia se livrou de uma enorme quantidade de dólares que ela tinha como reserva, hein? Bom, hoje o yuan, que é a moeda chinesa, já é a segunda moeda de reserva do mundo e logo será a primeira. Há pouco tempo pareceria impossível ultrapassar o iene do Japão, o euro europeu, a libra do Reino Unido. Para reformar o mundo, você tem de reformar a economia. Daí que os BRICS, eles já estão fazendo aí todas as suas transações em suas próprias moedas. Eles não precisam passar por câmaras de compensação bancárias americanas para cambiar suas moedas pelo dólar e depois reconverter para suas moedas nacionais. Não, eles já não precisam ir do tacão americano na jugular com relação à moeda. Mais e mais países africanos fazem transações em yuans ou em petro-yuans e não mais em petrodólares, hein? Veja onde entra a Arábia Saudita. E ela entra, vai entrando, vai indo para o lado da China. Mas também pode fazer suas trocas também diretamente com commodities, com ouro, com minérios, com produtos acabados. Não é escambo, né? É um negócio um pouco mais sofisticado, né? Lembremos que o sistema atual se baseia na chamada moeda fiduciária, o que significa que é baseado na confiança que você tem na moeda que você recebe, a fidúcia. Veja, é um termo aí jurídico, significa confiança. Isso é muito diferente de quando uma moeda é lastreada em algo físico, tangível, em algo real. Veja, aí ela não é baseada em confiança, ela é baseada em algo tangível, em algo real. Por exemplo, ouro, bens, commodities, minérios, né? Bem, todos estão preocupados com a guerra da Ucrânia. Vamos falar agora da Ucrânia um pouquinho? E também Gaza, né? Observe que quem mais investe nessas guerras? Os Estados Unidos. Por quê? Porque não podem permitir, sob nenhuma circunstância, que haja uma nova ordem econômica dirigida contra os Estados Unidos. Os interesses de Israel são os interesses dos Estados Unidos. O sistema bancário principal do mundo tem mais a ver com Israel e Ucrânia do que o que se imagina, né? Veja, as consequências do que for decidido em Kazan pode acelerar a desdolarização. Então é um momento bastante específico da história. Além disso, há uma eleição nos Estados Unidos e vai ser muito disputada e pau a pau, hein? Vai ser decidida aí por algumas centenas de votos. Veja, esse é um país aí hegemônico que quer dominar o mundo, submeter todo mundo que está em desacordo consigo mesmo. Veja, então aí vai ter um evento na Rússia, estamos falando disso, no dia 24 de outubro, e 10 dias depois haverá eleições nos Estados Unidos. São acontecimentos históricos importantes. Então vamos dizer, na Ucrânia, veja, agora fazer aqui um parênteses. O comediante Cázaro aí, o Zelensky, ele já perdeu. O próprio Trump já falou isso daí. A derrota da OTAN é a derrota dos Estados Unidos. A teoria geopolítica é quem mais está vencendo, hein, na guerra da Ucrânia. O Mackinder, o famoso cientista geopolítico, disse lá em 1904, hein, o coração da Terra, o Heartland. O Heartland se localizaria no centro da Eurásia. O Heartland se estende do rio Volga ao rio Yangtze. Né? Ele vai do Himalaia até o Ártico. Né? O Yangtze, no Himalaia, que é o rio mais importante da China, e o rio Volga. Né? Tal região foi controlada principalmente pelo Império Russo, posteriormente pela União Soviética. Essa vasta região tem uma grande quantidade, uma diversidade de recursos naturais formidáveis, grandes florestas, grandes planícies, estepes, tem os ricos campos ucranianos do Chernozem, a terra mais fértil do mundo, as grandes reservas petrolíferas do Mar Cáspio. É uma coincidência que a Ucrânia é o centro do Heartland? O Irã, por sua vez, é a região intermediária entre o mundo árabe e o mundo asiático, o persa, né? Veja, ele não é árabe, ele também não é asiático. E eles passaram por todos os tipos de civilizações. É muito difícil controlar o Irã. Quem controlar as duas margens do Golfo Pérsico e do Mar Arábico terá um imenso controle. O Irã tem uma das principais reservas de petróleo e gás do mundo. Um gás e um petróleo que continuarão a ser usados, inclusive quando não forem mais necessários nos carros, né? Quando a indústria automobilística não for mais baseada em petróleo. Isso aí está mudando aos poucos, né? Para o carro elétrico. Né? Até agora o hegemon pode controlar um país, pode controlar politicamente um país, pode controlá-lo economicamente, através de instrumentos econômicos comuns, aí, como a dívida.
pode controlar um país forçando-o a mudar de governo, através de guerras rápidas e destrutivas, através de lawfare, através de golpes de Estado, de revolução colorida e por aí vai. Há muitas maneiras de controlar um país. Veja, hoje é muito mais difícil você invadir um país. Então, vejamos, muitos países, no entanto, muitos países continuam sendo invadidos, né? Das mais diferentes maneiras. Para concluir, veja, a questão de Kazan, é preciso dizer que pode vir a ser o maior evento de política externa que a Rússia já produziu na era contemporânea. 32 países já aceitaram participar, 24 desses países vão enviar seus principais líderes, ou seja, presidente ou primeiro-ministro, o líder mais alto, pois que estes países vão contribuir para os debates que vão ser gerados por lá. Detalhe, o secretário-geral da ONU também vai estar presente, hein? Veja, trata-se de um indivíduo que foi dito uma persona non grata por aquele gabinete lá, daqueles tipos ultra-raciais, lá, supremacista, lá de um povo escolhido, né? O presidente da Organização de Cooperação de Xangai também vai estar lá. O líder da Comunidade de Estados Independentes, a CEI, a União Econômica da Eurásia, o presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que no momento é dona Dilma Rousseff, e Vladimir Putin é praticamente o coração de tudo nesta luta. Vai ser provavelmente o fortalecimento do multilateralismo. Um duro golpe parece estar vindo aí para cima do sistema de pagamento internacional, o SWIFT, que aliás é o sistema que o YouTube usa aí para pagar, fazer o pagamento aí dos canais que são monetizados. Claro, não é o caso do nosso canal, infelizmente não é um canal monetizado, né? Não é algo recente, hein? Esse evento aí em Kazan, veja, não é algo recente, veja, é algo que vem se formando há muitos anos. É a soma de muitos esforços. Bom, voltando aí, ó, os meios de comunicação latino-americanos, no caso o Brasil, estão tremendamente intoxicados aí com a multimídia totalitária estadunidense e eurocêntrica. Hillary Clinton quer censurar as redes sociais. Os políticos estadunidenses têm medo das redes, têm medo do Didi, né? Deixa eu recusar aqui uma ligação aqui. De ser refém aí das festas de Roma, né? E o Didi parece que fez um acordo agora lá, né? Um acordo para manter sigilosas lá as gravações que ele faz das festas de Roma. Veja só que o Didi não é importante, ele pode se suicidar aí a qualquer momento, ou fazer um acordo lá, como o seu colega Epstein, né? Que não deu tempo de fazer acordo. A questão é que alguém vai ficar com material de chantagem nas mãos, ou talvez caia tudo nas mãos do FBI. Esse material está muito bem guardado, hein? Bom, e agora nós estamos no mês dos escândalos de outubro, as surpresas de outubro, os furacões de outubro, o vendaval de outubro. Brincadeira, hein? Bom, a essência do mundo hoje passa pela cúpula dos BRICS, de 22, 23, 24 de outubro. E havia uma foto ali, uma imagem do Vladimir Putin cercado por 8 líderes importantes. Veja, é simbólico, veja. Os BRICS eram países pobres, há pouco tempo eram países pobres e tremendamente explorados. Mas os BRICS hoje assustam os Estados Unidos. Veja, o fato dos Estados Unidos terem 50 milhões de norte-americanos nas ruas, não estão vivendo em casas, vivem debaixo de pontes, dormem dentro de carros enferrujados, consomem drogas pesadas, em situação de miséria. Não, isso daí não assusta a elite americana, não. É como se isso daí nem existisse. O que os assusta é a cúpula de Kazan, né? Bom, americanos e europeus. Veja, as pessoas mais arrogantes da história da humanidade dormiram sobre seus próprios louros, enquanto não tiveram um adversário à altura, pintaram e bordaram. Daí, de 1991 em diante, descobrem da noite para o dia que tem um adversário firme, capaz de dizer, não, veja, essa tua democracia de fachada não nos serve, essa tua cultura woke não nos serve, esse teu modo de exaltar o gaysismo não serve, por aí vai, né? Bom, e o seu financeirismo, né? E a maneira como você explora o seu povo, com dívidas impagáveis, e explora os outros povos, né? Bom, eles efetivamente dizem que não, que o mundo não é mais unipolar, o mundo não é monopolar, né? O mundo é multipolar, ou está se encaminhando para a multipolaridade, melhor dizer, hein? Então, o caminho que o arrogante yankee sionista adotou foi o de dividir o planeta.
né? Nós e o resto, né? E os Estados Unidos arrastam todos os seus aliados, os países da OTAN, a maioria dos países europeus, para serem inimigos da Ásia. Pressionam a Europa através da economia, dos fundos de investimento, da dívida, enfim, eles têm serviços de inteligência para fazer isso. Há muitas maneiras de pressionar um país e os seus líderes, porque não é o controle do país como um todo. Veja, hoje não precisa mais controlar a população do país, mas controlar os seus líderes. É muito fácil controlar os líderes, manipulá-los, né? Extorquí-los, né? Fazer extorsão com eles, né? Fazer chantagem com eles, ameaçar a família deles, e tudo como eles sempre fazem, e convencê-los de praticamente qualquer coisa, hein? Daí você vê um país poderoso e rico como a Alemanha, né, que vê a Ucrânia como uma obrigação sua. E aí a Alemanha começa a enviar armas e dinheiro para esse país Ucrânia, aí, que é totalmente manipulado pelos Estados Unidos para provocar a Rússia. Pô, isso daí é hipnose, pessoal. É algo mental, hein? E a Alemanha se submete aí a uma soberania que não é a dela. Pior, crê que a soberania que não é a dela é a dela. Bom, em outros termos, é a vassalagem medieval está perfeitamente intacta aí na mente alemã atual. Bom, se eles não acordar, eles vão cair da cama, né, os alemães. A cúpula dos BRICS traz a mudança de um mundo que já está desaparecendo para um outro mundo que já está se solidificando. Enfrentamos duas grandes crises. Agora é importante também, um ponto importante. As duas grandes crises. A crise dos banqueiros casares, que são os donos do Federal Reserve, os donos da coroa britânica. Eles usam o Estado sionista de Israel, que é dito judeu, mas não é judeu, é casar. A mesmíssima guerra está sendo travada pelos mesmos banqueiros na Ucrânia, na sua velha terra natal, a Casária, o Heartland. Estão entendendo, pessoal? É uma guerra só. Gostaria de perguntar o coronel Banho aí, qual foi a posição da Europa, né, nas 7 frentes que o ministro da Defesa do Estado sionista citou. Então ele falou a respeito, né, nessa entrevista que ele fez com o Alfredo Jalif, ele falou Gaza, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Iêmen e Irã. Bom, de maneira muito geral, veja, é uma pergunta difícil, hein? Qual a posição da Europa nas 7 frentes de guerra que o ministro do Estado sionista citou? Gaza, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Iêmen e Irã. Só vamos já para a terceira parte do nosso vídeo, então, hein? Veja, de maneira muito geral, aí uma boa parte da Europa, um lado está contra o Estado sionista, ou seja, é mais a favor dos árabes e cristãos palestinos. Veja, de certo, eles podem até ser contra a resistência palestina, o Hamas, o Hezbollah, mas são a favor dos palestinos. Daí que fazem fortes críticas aí ao sicário aí dos banqueiros casares, aí, o Netanyahu, né? É preciso distinguir a hipnose e a manipulação a que uma parte dos judeus está submetida. Veja, muitos judeus, aí, judeus de verdade, não jázaros, sabem que o sionismo não tem relação alguma com o verdadeiro judaísmo. Veja, a crítica aqui é feita ao gabinete do Netanyahu, né? Inclusive, independentemente de falar em nome dos judeus. Ele pode falar em nome dos judeus, mas na verdade ele fala em nome do sionismo, que é outra coisa. Bom, nós aqui no canal, nós nunca criticamos os judeus, mas alertamos para o fato de que o sionismo é uma infiltração dentro do judaísmo. Do mesmo modo que a Igreja Católica foi infiltrada por protestantes, né? Do mesmo modo que o islamismo foi infiltrado pelos salafistas e por aí vai. Veja, a cúpula dos BRICS vai trazer mudanças ao mundo, hein? Em coisas que estão estruturadas no mundo, hein? Coisas que já vão começar a desaparecer do mundo. E ela aponta para uma mudança aí de um mundo que está se formando. Um novo mundo, hein? Bom, uma outra parte da população, continuando aí a pergunta que foi feita lá para o Pedro Banho sobre aqueles 7 países lá que estão sendo atacados pelos sionistas, ele diz o seguinte: uma outra parte da população, principalmente da população europeia, se mostra fanaticamente a favor do gabinete supremacista aí de Netanyahu. Essa parte é a parte bélica, belicosa, agressiva, satanista, que gostaria de um choque de civilizações, ou melhor, um choque de religiões. Nós vemos isso, por exemplo, nas declarações aí do primeiro-ministro da Espanha, do primeiro-ministro da Holanda e outros aí. A visão desse pessoal, aí forjada na pregação neopentecostal, é a da rivalidade entre o mundo judaico-cristão e o mundo muçulmano.
Veja, esqueceu-se de que a poderosa banca Khazar é a que promove fortemente a guerra entre esses três, hein? Ou seja, ele está passando cerol aí nos ingênuos, os quais sequer sabem que os grandes banqueiros judeus não são, nunca foram judeus, mas são Khazares, né? As pessoas não sabem isso aí. Eu fiz 4 vídeos sobre isso daí para explicar isso daí, hein? Bom, essa guerra entre religiões, naturalmente, é uma grande mentira. É a especialidade da mídia sionista. Veja, uma vez que a religião hebraica original previu a vinda do Messias, vou entrar agora no tema aí religioso, hein? Então, a religião hebraica original do Antigo Testamento previu a vinda do Messias. A religião católica respondeu a essas profecias, supriu perfeitamente essas profecias do Velho Testamento. Por sua vez, o islamismo reconhece a natureza profética de Jesus Cristo. Agitar o mundo muçulmano, veja, estamos falando de 2 bilhões de pessoas. Não é exatamente uma boa ideia, hein, daqueles banqueiros lá, anglo-sionistas. Bom, contudo, ao avaliar o mundo muçulmano, nunca é demais indicar que, bom, quem conhece o assunto, quem conhece bem o mundo muçulmano, veja o canal Flecha Amor aí do Lineker, veja, não devemos misturar as coisas. É verdade que o Islã tem uma corrente política forte, influente, coerente, intemporal, vamos dizer, mística. Contudo, não é possível colocar os muçulmanos do mundo todo num bloco coeso, unificado. É um universo humano tão dividido, ou mais dividido até do que o catolicismo. Ou tão dividido quanto o catolicismo, né? Porque tem milhares de denominações cristãs, né? Milhares de igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais, neopentecostais, tem também o mundo ortodoxo, tudo mais. Bom, no conflito promovido pelos Zions de Londres e Nova York, que ainda é um conflito regional, vai ser complicado aí, provavelmente, para o gabinete aí do Netanyahu, hein? O fato do sionista ter recebido carta branca da cúpula Khazar para perpetrar malefícios a fim de gerar a desejada guerra religiosa não impactou, até onde sabemos, as grandes potências asiáticas, sobretudo a China. Não há uma oposição firme da China aos crimes de guerra israelenses até o momento. A China também mantém uma posição ambígua, vamos dizer, crítica sim, né? Mas sem maiores consequências. Veja, a Rússia também tem os seus próprios problemas e prioridades. Sem esquecer que há muitos russos israelenses que vivem em Israel. Sempre existiram boas relações entre Israel e a Rússia. Da parte dos Estados Unidos, o apoio é absoluto, ou quase absoluto, uma vez que os Estados Unidos, do ponto de vista da banca Khazar, vejam bem, os Estados Unidos é pouco mais do que uma colônia de exploração, né, do Reino Unido, da Grã-Bretanha, do antigo Império Britânico. Veja, da parte da Europa já é algo mais complexo, mais dividido. Veja, nunca é demais lembrar, veja agora também um terceiro ponto importante do canal, nosso vídeo de hoje, ó, que o problema de Israel não começou absolutamente no dia 7 de outubro do ano passado. Começou mesmo no dia 15 de maio de 1948, quando lançaram a Nakba, o genocídio explícito do povo palestino. Mesmo para os padrões bestiais de Israel, crime de guerra, genocídio, limpeza étnica, esquadrões da morte, terrorismo, latrocínio, etc. Mesmo para esses padrões radicais, Netanyahu é ainda mais bestial, se é que isso é possível, hein? Veja, ele está exagerando, né, o Netanyahu. E veja, isso aí já é da parte de um Estado extremamente exagerado, né? Veja, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu. São mais e mais entidades em todo o mundo que estão dizendo. Só sou o mensageiro, né? A começar da própria ONU. A própria ONU está dizendo. A pergunta é, por que um país deve ter carta branca para massacrar quem ele quiser? Por que um país tem que ter carta branca para acusar a mínima crítica que lhe fizerem como anti-sionista? Por que um país tem que ter carta branca para viver na defensiva do "ei, eu só estou defendendo o meu país"? Sim, é verdade que é um país complicado, um país que não vê motivos para ceder, um país que se sente ameaçado em muitas frentes e que sabemos que ao menor ataque responde com absoluta agressividade. Aliás, a agressividade que é muito admirada assim pelo chapéu de alumínio brasileiro, né? Sim, Israel é firme, sim, mas somente contra civis indefesos. Em 2006 levou uma surra tremenda de um único batalhão do Hezbollah no sul do Líbano. Então Israel tem o mesmo modus operandi dos americanos, sua cria americana. Enviam sua formidável força aérea, enchem os bairros civis com bombas de fogo e mais nada. No boots on the ground, na hora do vamos ver, no corpo a corpo, apanham e fogem como coelhos na relva. Não será diferente desta vez.
após esgotarem suas bombas lançadas de avião, e as forças aéreas do Hezbollah são inferiores, nós sabemos. Contudo, a força terrestre do Hezbollah vai infligir tamanhas perdas a Israel. Anote isso daí. Será a ruína de Netanyahu e o começo do fim do Estado de Israel. Anotem isso daí. Analisando um pouco mais, veja, os ataques sionistas são ditos como sempre muito específicos e seletivos. São calculados por inteligência artificial, por reconhecimento facial e blá blá blá, né? Só que não é tão seletivo assim. As perdas civis são as maiores já vistas no mundo contemporâneo, excetuando talvez o Iraque, hein? São muitas vítimas colaterais. É inaceitável para quem tem um mínimo de sensibilidade humana. Não é aceitável ver todo dia mulheres e crianças massacradas por Israel, cujo argumento é que há combatentes do Hezbollah no meio dos civis. Então veja, ao ser implacável com os civis, Israel condena sua própria população a ações implacáveis. Lembrando que o modo de guerrear dos islâmicos e também dos russos é jamais atacar civis, sem exceções. Um outro ponto importantíssimo é o papel falsificador da grande mídia. Ela desempenha um papel essencial na cobertura de fenômenos deste tipo aí, porque a narrativa do mundo ocidental, o que chega até nós, vindo da mídia ocidental, Europa, Estados Unidos, é extremamente parcial. A começar da abjeta mentira de que as ações do dia 7 de outubro de 2023 são julgadas como se o conflito israelense e palestino tivesse começado no dia 7 de outubro de 2023. Começa dessa mentira. Então, quando ouvimos esta narrativa de que o conflito começou no dia 7 de outubro de 2023 e já dura um ano, perde-se todo o quadro geral do conflito, que é o verdadeiro quadro, né? E não se compreende, não se quer compreender toda a essência do conflito. Ora, a grande mídia é sionista, pertence a 5 casares do Comitê dos 300. Hein? Fiz 2 vídeos sobre o Comitê dos 300. Veja, essa grande mídia é capaz de falsificar, de estereotipar toda a visão de mundo que praticamente nem existe aí na maioria da população, hein? Bom, pessoal, o nosso vídeo ficou aí com 32 minutos. Tá de bom tamanho. Veja, eu fiz umas coisas lá, fiz umas publicações lá no Facebook, tivemos algumas reações lá, né? Veja, e nós tivemos recentemente aí esse vendaval, né? Bom, eu vou deixar esses temas aí para o próximo vídeo, né? E algumas coisas perigosíssimas aí, né? Para o chapéu de alumínio, né? Então eu coloquei assim, só para terminar o vídeo, ó, coisas perigosas para o chapéu de alumínio e que ele nunca poderá entender, e se ele vier a entender, ele enlouquece. Primeira coisa, o Holocausto nazista foi trabalho escravo, fundamentalmente, hein? E no final foi extermínio de gente pobre, né, de trabalhadores explorados até o esgotamento. Foi tramado através de um acordo entre a família Rothschild e Adolf Hitler. Saiu falar melhor sobre isso, fazer um vídeo sobre isso. Outro ponto, veja, que o chapéu de alumínio também não aceita e não tem como aceitar sem ficar pirado. A Lava Jato foi para roubar petróleo, né? Foi logo depois do pré-sal. Foi para roubar contratos de incorporadoras brasileiras que cresciam no exterior. E foi para destruir a nossa indústria de defesa. Terceira coisa que o chapéu de alumínio pira, ó. Bitcoin foi criado para especular com o dólar. É especulação pura, em estado puro. E vai morrer junto com o dólar. O Bitcoin depende do dólar. Quarto ponto, veja, estamos bem no meio da Terceira Guerra Mundial e o Ocidente vai cair. Eu espero que o Brasil não caia para o lado certo, hein, Brasil. 5, ó. Quando tudo for privado, eu escrevi isso daí na hora que estava tendo o vendaval. Quando tudo for privado, pensando na energia elétrica, né? Veja, na Avenida Paulista é tudo debaixo do solo ali, hein? É debaixo da calçada, né? Colocaram os fios debaixo da calçada. Não fica essa coisa horrível aí de fios, né, para todo lado. E qualquer vento que dá, destrói um poste, né? Quando tudo for privado, ficaremos privados de tudo, né? Sexto, e esse aí é o que mais dói para o chapéu de alumínio, diz, Israel vai desaparecer. Sétimo, esse aí é para lembrar as profecias de Baba Vanga, o Brasil será inundado de europeus e vai começar em 2025. Bom, é isso aí, pessoal.
Vamos ficando por aqui. Veja, é impressionante, depois que o canal foi desmonetizado, veja, é um canal pequeno, nem tenho que me preocupar com isso, hein? Mas assim, começou a crescer, de repente começou a ter mais seguidores. Parece que é bom, hein, quando o canal é desmonetizado. Bom, para quem quer ajudar o canal, a forma é através de Pix, aí está na descrição do vídeo. Canal de mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. Todos os textos são traduzidos, trabalhados, burilados, vamos dizer, lapidados aí por mim. E vocês encontram lá no meu blog, tem muitos outros textos lá a cada dia, né? Geralmente no dia anterior é o vídeo do dia seguinte, que é uma parte lida, uma parte analisada e uma parte falada, né? Pessoal, muito obrigado aí por sua presença. Os comentários estão fora de série, né? Eu ainda vou continuar nesse formato de pré-gravado, de vídeos pré-gravados, porque funciona bem para mim, para o meu estilo de fazer a coisa, entenderam? Pessoal, então é isso. Tentando aqui lançar alguma luz no fim do túnel, né? Enfim, o mês de outubro aí tá excedendo aí em termos de acontecimentos aí para nós fazermos aqui as nossas considerações. Pessoal, então verifique se você está seguindo o canal, dê o like, acione aí o sininho para o YouTube saber, né? E vamos em frente. Vamos em frente, faça os seus comentários. Muito obrigado. Quem quiser ajudar o canal também pode compartilhar o vídeo em suas redes. Sempre eu compartilho no Facebook, no Telegram, que tem o canal Luz no Fim do Túnel no Telegram também, né? E também naquele Blue Sky, também, porque não tem mais Twitter, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigadão aí a vocês. Aquele abraço. Até a próxima e fiquem com Deus.